Alô, amigos! Estamos aqui no canal Tricolaço em edição extraordinária. Todo mundo tá falando, então a gente aqui também tem que falar, dar o nosso pitaco, a nossa opinião. Até porque amigos perguntaram, e aí, Robson Ramos, o que você acha, o que você não acha, não sei o que, não sei o que lá. Obrigado primeiro a você que está por aqui. Vamos falando das coisas do São Paulo, sempre antes da rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro que vem aí nesse fim de semana, com essa notícia impactante do São Paulo Futebol Clube nesta semana, a contratação do meia James Rodrigues, como queira. Eu vou chamar de Chames, que é o jeito que os caras falam por aí. O Rames eu acho um pouco estranho, mas vamos ver como é que ele fala, né? Quando ele estiver aqui. Notícia de impacto, uma novidade que pegou todo mundo de surpresa, de verdade, porque já se especulou sobre grandes nomes que pudessem chegar ao São Paulo nesses últimos meses, nos últimos anos também. E um nome que sempre passou longe foi o do James Rodrigues. James Rodrigues é um jogador muito interessante, porque ele aparece num cenário também muito surpreendente para quem acompanha futebol. Quem o conhece do futebol europeu o conhecia do Porto, quando ele desponta na Copa de 2014, portanto há 9 anos, aqui no Brasil, jogando pela seleção colombiana. Naquele momento, quem prestava muita atenção sabia que se tratava de um bom valor. Mas é uma coisa curiosa, né? O James Rodrigues não era um jogador tido como espetacular no time do Porto. Era um bom jogador, um bom meia, um meia de muita qualidade, mas que não tinha o brilho que ele passou a ter a partir da Copa no Brasil. Ele foi um dos melhores jogadores da Copa, ele teve o gol da Copa eleito como o mais bonito, que ele marcou no estádio do Maracanã, lindíssimo mesmo, uma virada, batendo invertido, tô até fechando os olhos para lembrar, batendo invertido, ele gira o corpo para a esquerda, a bola faz um movimento de bater no travessão e cair dentro do gol, o desenho do gol é lindo, ainda que eu sempre brigue com isso, porque eu sempre achei o gol do Van Persie lá na Fonte Nova, pela Holanda, o mais bonito da Copa do Mundo, mas isso é apenas uma discussão. Fora outras grandes atuações que o James Rodrigues teve, muita gente não se esquece do choro dele ao final do jogo Brasil e Colômbia, nas quartas de final, quando o Brasil elimina a Colômbia, e ele chora copiosamente, abraçado por outros jogadores do Brasil. A imagem de jogador fantástico acabou ficando, e ele foi parar no Real Madrid. E aí começam, curiosamente, os problemas. Porque no Real Madrid ele não tem um rendimento similar ao da seleção colombiana. Ele tem momentos, né? Tem lampejos, tem alguns dias espetaculares, mas ele não tem uma regularidade espetacular. Fica um tempo lá e depois vai parar no Bayern de Munique. E acontece mais ou menos a mesma coisa. Os times da Europa, por tradição, os treinadores têm os seus times titulares, mas os jogadores rodam muito e às vezes, se você estiver abaixo, você roda e não volta. Isso aconteceu um pouco na carreira do Rames também. E aí outras coisas começaram a ocorrer, como o número elevado de contusões. O Rames parou de jogar muitas vezes porque se machucou muito. Até que ele chega ao Olympiacos da Grécia. E é bom que se diga o seguinte, né? O James Rodrigues é um jogador que nos últimos anos não jogou, somadas todas as vezes, que não jogou mais de 100 partidas, ele tem em torno de 30 partidas em média por ano, né? Porque ele sempre teve parando por causa de contusão aqui, contusão acolá. Agora, falada toda a parte negativa, a gente tem que lembrar que é um jogador muito diferente. E eu sou assim, eu penso da seguinte maneira: podendo ter jogador diferente, ótimo, desde que ele possa apresentar essa qualidade técnica a mais que ele tem para oferecer. O maior exemplo é o que aconteceu terça-feira na Copa do Brasil, quando o São Paulo joga melhor que o Corinthians. O Corinthians joga a partida toda praticamente acuado, mas por causa de um jogador que é diferente, vence o jogo. O São Paulo tem alguns jogadores bons, alguns jogadores até que decidem. O Luciano mesmo é um jogador de decisão. Mas não tem um diferente, um jogador que você fale, meu, toca nele que ele vai resolver. O Rames em forma é esse jogador, né? O Rames da Copa de 2014
é esse jogador. Então talvez, quem sabe, o Rames Rodrigues não esteja perto de apresentar no São Paulo Futebol Clube algo parecido com o que ele apresentou na seleção colombiana. Porque eu não gostaria de ter o Rames inconstante do Real Madrid, o Rames meio sumido do Bayern de Munique, o Rames que as pessoas nem lembram do Olympiacos da Grécia e lá da Arábia Saudita, um jogador escondido que brilhou muito pouco. O Rafinha tem muito a ver com isso. As informações, é bom que você dê o crédito. O cara que vem trazendo um volume de informações maior a respeito dessa contratação é o André Hernan, que é um cara que manja muito do São Paulo Futebol Clube. Claro que outros repórteres competentes também entraram no circuito e também trouxeram informações relevantes. Mas a história contada é de que o São Paulo negocia isso há alguns meses, há pelo menos 3 meses, para valer. Tem o Rafinha como um costureiro da conversa, porque o que estava acontecendo é que o Rames Rodrigues poderia ir parar na MLS, poderia ir parar na Liga Árabe, na Liga Saudita, poderia continuar no Olympiacos, clube que está tendo dificuldade para pagar salário. E ele ficou ali, depois que saiu de lá no final de abril, com o seu staff, observando o futebol europeu para ver se ele se encaixava em algum lugar. E não houve ninguém buscando o Rames nesse momento. E ele considerou o Brasil uma possibilidade. A Liga Brasileira é um campeonato que, apesar de mais fraco que os campeonatos europeus, é um campeonato que dá visibilidade e que tem muita disputa, né? Por isso que ele também pesou, pelo que foi dito, vir para cá. As outras informações, o São Paulo pagaria o teto da sua folha habitual para ele, não vai gastar com contratação porque ele está sem contrato. E aí as notícias dão conta de que, obviamente, o que puder pingar mais vai pingar para o Rames Rodrigues aí, vindo de contrato de publicidade. Ele parece que acertou deixar as luvas para 2024. Então o São Paulo tem um ano aí para correr atrás desse valor, que é um valor grande. E se der tudo certo dele chegar até amanhã ou sábado, como está prometendo, de repente ser apresentado até mesmo contra o Bahia, apresentado, não jogar. E há uma expectativa de que ele possa jogar a volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Eu tenho um pouco de preocupação, porque acho que ele precisa estar 1000% fisicamente, e ele está sem jogar há pelo menos 3 meses. Então tem que fazer um trabalho intenso num tempo muito curto. Isso pode até prejudicar fisicamente o cara. Agora, evidentemente, é um cara que, se entrar em campo, se não resolver, pode ajudar a resolver, né? Então é uma bola dentro, no sentido de trazer um nome que desperta paixões, comentários, mexe com a mídia, mexe com as redes sociais. A gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. O São Paulo fez alguns negócios nos últimos anos onde teve problema. O mais notório é o do Daniel Alves, né? Que hoje está sendo pago mesmo na cadeia, porque o São Paulo não pagava, porque disse que ia ter apoio financeiro de parceiros e não teve que arcar com essa dívida sozinho, e hoje paga parcelado o que deve ao Daniel Alves. Eu espero que não seja assim. E certamente haverá esse tipo de preocupação por parte de quem é mais cético. Eu repito, meu grande temor é ver um Rames que não seja o da Copa. Antes que alguém... mas a Copa faz 9 anos. Gente, o Rames Rodrigues tem 32 anos completados há pouco. Ele é jovem ainda. Então, condição física, juventude, ritmo ele ainda tem. Ele precisa de um palco para poder soltar, desfilar todo aquele talento que ele apresentou naquela época. Quem joga não esquece, a gente vai saber se ele era tudo aquilo mesmo ou se ele é uma fraude da pior maneira possível. Antes de encerrar o vídeo, só um recado para o Lucas Moura. O Lucas entrou no radar do São Paulo, ele que até pouco tempo atrás disse que ia tentar a Europa. Há uma conversa. Agora, o Lucas está conversando com o Monterrey do México. Eu penso o seguinte, eu adoro o Lucas, acho que o Lucas não estourou na Europa porque ele chegou nos lugares sempre na hora errada, quando já havia alguém ali, e também não deu sorte de pegar um técnico que gostasse muito do trabalho dele.
Agora, se o Lucas tiver a oportunidade de vir jogar no Brasil e pesar o Monterrey do México nessa mesma balança e a balança pender para o Monterrey do México, eu acho lamentável. Não, a Liga Mexicana não é uma porcaria. Não, os times mexicanos não pagam mal, ao contrário, pagam muito bem, pagam muito melhor do que no Brasil. Não, a Liga Mexicana não é uma liga pobre, ao contrário, ela é muito rica aqui no ambiente das Américas. Ela é talvez a mais rica. Ela só não tem o dólar, como há nos Estados Unidos, mas é certamente muito organizada e muito rica. Agora, ela não dá o nível de competição e o nível de desafio que o Campeonato Brasileiro dá para alguns jogadores que não encontram mais o ambiente na Europa. Então, tirando a parte de instabilidade financeira, aquela coisa toda. Por exemplo, se o Lucas dissesse que estava entre o Flamengo e o Monterrey, eu ia ficar quieto. Entre o Palmeiras e o Monterrey, apesar de ser um rival, eu ia ficar quieto. Estou falando de times que têm dinheiro, né? Agora, entre jogar no Brasil e jogar no México, ô Lucas, se você não vai para a MLS para ganhar dinheiro no mole, se você não vai para a Liga Saudita para ganhar dinheiro no mole e não tem time para você jogar na Europa, com 32 anos de idade, o que você vai fazer no México, meu querido? Hã? Vai ficar num campeonato que só mexicano vê? Não vai ser visto nem para ocupar lugar na seleção brasileira? Pensa, meu garoto, pensa. Aqui tem desafio. Aqui tem torcida que gosta de você. Agora, acho que o cara faz o que quiser. Se quiser esnobar o São Paulo por causa do Monterrey do México, ok, vá e seja feliz, mas eu acho que depois talvez seja tarde para voltar. É isso. Aquele abraço.